Na Áustria, as sondagens à boca das urnas dão a vitória ao partido de extrema-direita nas eleições parlamentares. Israel confirmou o assassinato de um sétimo alto funcionário do Hezbollah em pouco mais de uma semana. Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas depois de a Rússia ter atacado Zaporizhia com bombas teleguiadas. O Papa terminou a visita à Bélgica, onde foi alvo de críticas por parte das mais altas figuras institucionais do país. A extrema-direita obteve a maioria dos votos nas eleições nacionais da Áustria, de acordo com as sondagens preliminares. Segundo os resultados à boca da urna, o Partido da Liberdade terá 29,1% dos votos. Apesar do partido já ter estado no governo várias vezes, nunca foi o vencedor de uma votação parlamentar nacional. As sondagens colocam o Partido Popular Austríaco com cerca de 26% dos votos. Já os sociais-democratas de centro-esquerda deverão obter 20% dos votos, de acordo com as sondagens. Os verdes estão atualmente numa coligação governamental com os conservadores e os analistas dizem que mesmo que o Partido da Liberdade ganhe a maioria dos votos, provavelmente não terá assentos ou parceiros suficientes para formar um governo. Mais de 6 milhões de pessoas estavam aptas a votar para o novo Parlamento da Áustria. Israel reivindicou a morte de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, após ataques contra o quartel-general do grupo militante na sexta-feira à noite. O chefe do Estado-Maior de Israel, Herzi Halevi, disse que isto ainda não acabou e afirmou que o exército está a preparar mais ações. והמסר הוא מסר פשוט, מי שמאיים על אזרחי מדינת ישראל נדע להגיע בצפון, בדרום, גם במקומות יותר רחוקים. Vários outros comandantes do Hezbollah foram também dados como mortos e entre as vítimas encontravam-se civis. Israel continua a bombardear o Líbano, incluindo os subúrbios da capital, Beirute. Mais de 20 membros do Hezbollah foram mortos, incluindo o chefe do grupo militante, que morreu na sexta-feira, de acordo com as forças de defesa de Israel. O Hezbollah confirmou, entretanto, que um destes ataques matou outro alto funcionário do grupo, o vice-chefe do Conselho Central, Nabil Kaouk. Este é o sétimo alto funcionário do grupo a ser morto em menos de uma semana. O grupo militante libanês foi ainda alvo de um ataque aos seus pagers e walkie-talkies, que foi amplamente atribuído a Israel. De acordo com o Ministério da Saúde libanês, os ataques israelitas contra o Hezbollah no Líbano já fizeram mais de 1000 mortos. Também centenas de milhares de pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas para trás devido aos ataques. O governo estima que cerca de 250 mil pessoas estejam a dormir em abrigos. O chefe da diplomacia externa da União Europeia, Josep Borrell, alertou para o facto de o Médio Oriente estar a caminhar para uma guerra total. Falando aos jornalistas em Nova Iorque após uma sessão do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza, Borrell disse lamentar que nenhuma potência pareça capaz de parar Benjamin Netanyahu. Estes comentários surgem no mesmo dia em que o exército israelita anunciou ter atingido o quartel-general do Hezbollah, nos subúrbios do sul de Beirute. Entretanto, Israel reivindicou a morte de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, nesses mesmos ataques. Pelo menos 2 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. A Embaixada do Irão em Beirute condenou os ataques, afirmando que representam uma grave escalada que altera as regras do jogo. Horas antes de deixar Nova Iorque, Netanyahu afirmou que a campanha militar contra o Hezbollah é para continuar, frustrando assim as esperanças de um cessar-fogo apoiado pela comunidade internacional. A União Europeia recomenda que se evite o espaço aéreo libanês e israelita durante o próximo mês, devido à escalada dos ataques e dos disparos de rockets entre Israel e o Hezbollah. Na recomendação alerta também para uma intensificação global dos ataques aéreos e para a degradação da situação de segurança.
O Ministério dos Transportes do Líbano deu também instruções ao Aeroporto Internacional de Beirute para recusar a entrada de aviões iranianos no espaço aéreo, depois de Israel ter avisado o controlo do tráfego aéreo de que usaria a força se algum avião aterrasse. A notícia chegou depois de o Hezbollah ter confirmado a morte do líder Hassan Nasrallah num ataque aéreo israelita. Na sequência da morte de Nasrallah, o primeiro-ministro iraquiano declarou um período de luto de 3 dias. Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas depois da Rússia ter atacado Zaporizhia com bombas teleguiadas durante a noite, informaram as autoridades locais no domingo. Entre os feridos encontra-se um rapaz de 17 anos. As bombas aéreas terão atingido a cidade 13 vezes, tendo um dos ataques atingido e destruído parcialmente um edifício residencial. Entretanto, o número de mortos subiu para 10 depois do ataque russo a um hospital em Sumi no sábado, com mais 22 feridos. A Rússia terá atacado o hospital 2 vezes. A maioria das mortes ocorreu durante o segundo ataque, quando os serviços de emergência chegaram ao local e os pacientes estavam a ser retirados. Segundo as autoridades russas, mais de 100 drones ucranianos foram abatidos no domingo, provocando um incêndio florestal e incendiando um bloco de apartamentos. Milhares de pessoas protestaram em cidades de todo o país contra os preços incomportáveis das casas e o aumento dos custos de arrendamento. A crise da habitação tem as suas raízes numa escassez crónica de habitação social e a preços acessíveis, uma situação agravada pela vinda de estrangeiros ricos com a promessa de benefícios fiscais. O boom do turismo levou também a um aumento de alojamentos locais utilizados para férias de curta duração, o que colocou ainda mais pressão no mercado imobiliário. O governo de coligação de centro-direita, liderado pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, anunciou um pacote de 2 mil milhões de euros para construir 33 mil casas até 2030, mas muitos manifestantes duvidam que consigam cumprir o prometido. Entre 2020 e 2021, os preços das casas em Portugal aumentaram 157%. O primeiro-ministro Luís Montenegro e o líder da oposição, Pedro Nuno Santos, estiveram reunidos durante hora e meia esta sexta-feira à tarde, tendo em vista um acordo para a viabilização do Orçamento de Estado para 2025. Após o encontro, o líder socialista disse ter apresentado as condições do partido para viabilizar a proposta do governo. Entre essas condições está a exclusão das alterações aos regimes de IRS e IRC. Pedro Nuno Santos também apresentou 3 propostas em matéria de saúde, habitação e pensões que quer ver incluídas na proposta de Orçamento de Estado. Se estas condições forem aprovadas, o PS estará disponível para viabilizar o orçamento. Agora a bola está do lado do governo, que tem até dia 10 de outubro para apresentar a proposta no Parlamento. Joana Mourão Carvalho, para a Euronews, em Lisboa. Well, the autumn sun's shining down at the King Baudouin Stadium here in Belgium for the final day of the visit of Pope Francis. There's a crowd here of around 39,000 people as he says Mass. In his homily, Pope Francis talked about the importance for mercy for those who have made mistakes, for compassion for those suffering, including asylum seekers and refugees. And once again, he referred to the marketplace in relation to the impact it has on social injustice and social inequality. But for all this adoring crowd here today, it's undoubted that the visit of Pope Francis to Belgium has been dominated by the legacy of child sexual abuse, both here and across the world. He was called upon by Prime Minister De Croo, by the King of Belgium and by survivors themselves to compensate those who have suffered and to do more. Shona Murray, Euronews, King Baudouin Stadium.
since January. What is the impact of those new custom duties for your economy? Этот товар подорожал на 15-20% пошлины и, соответственно, стал дороже молдавского товара. С Западом все необходимые инструменты для взаимодействия тоже исчезают в виде двойного налогообложения, в виде закрытия счетов в банках Молдовы. Это создает ситуацию, когда промышленный коллапс уже почти присутствует. When a Moldovan company producing these dual-use goods is intending to export them to Russia, then we do not authorize it, full stop. Will Transnistria be part of the European Union? Of course. When? This is something that is yet to be settled. When Moldova will be a member of the European Union? 2030. Thank you.